Nós temos hoje uma secretaria com a temática ambiental que ela é transversal, não é? Ela não é só focada para os serviços da agricultura, mas para os serviços da indústria, do parcelamento do solo, da infraestrutura, né? Hoje os serviços de agricultura na área ambiental equivalem a apenas 20%. Dos empreendimentos mais complexos são apenas 9%. De fato, nós temos uma crise econômica aí que está instalada, é necessário se proceder a uma renegociação da dívida, um enxugamento da máquina pública, pode ser necessário fusão entre secretarias, mas tenho certeza que o governador eleito vai ter a ideia de fazer a junção das pastas que são mais próximas umas das outras do ponto de vista da política, de modo que não se perca nem a política ambiental, nem a política de agricultura, ou nem a política da indústria, nem a política de cidades, por exemplo, que trata do saneamento, dos consorciamentos, dos resíduos sólidos, enfim, eu acho que isso ainda está em estudo com a equipe de transição, mas tenho certeza que vai ser o melhor para os mineiros. Não seria uma boa ideia nessa fusão? Pode ser que seja e pode ser que não seja, depende da avaliação dos dados. Nós temos países hoje europeus, alguns deles que têm a fusão da agricultura com o meio ambiente, nós temos outros que não têm, os mais próximos do tamanho e das disparidades regionais, da complexidade do meio ambiente de Minas Gerais não fazem assim, como por exemplo a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, esses países não fazem, e temos outros países que são menores, como a Holanda, a Inglaterra, que têm essa fusão. Enfim, acho que vai ser mais da avaliação de cada um dos gestores. Eu penso que uma política transversal de meio ambiente com as demais secretarias é mais eficaz. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer que uma fusão é que vai trazer a harmonia entre as políticas, mas muito mais um trabalho eficiente de diálogo e de convergência de políticas para o uso racional do solo, mas também para outros usos e serviços, como por exemplo da indústria e da infraestrutura, né? O fato de estar juntos que você traz a harmonia. Pelo contrário, você também pode estar separado e a harmonia ser convergente. Recentemente também a tragédia lá em Mariana completou 3 anos, né? Como foi o trabalho aí da Secretaria, né, do Meio Ambiente em relação a essa tragédia? Como que foi? É um dos trabalhos mais difíceis que nós temos, porque nem nós, nem em nenhum lugar do mundo esteve deparando com uma tragédia, um desastre nessas proporções. A atuação do Estado de Minas Gerais foi muito rápida, né? Em poucas horas nós já estamos lá dando socorro às vítimas, através da polícia, do corpo de bombeiros, do nosso núcleo do meio ambiente de emergência. A partir daí nós fizemos um relatório dos primeiros impactos. Em menos de 4 meses nós assinamos um acordo, né, com o Espírito Santo, o governo federal e a empresa Samarco e as duas controladoras, a Vale e a BHP. A partir disso, nós estruturamos 42 programas socioeconômicos e socioambientais de reestruturação da bacia como um todo, né? É um desafio ainda gigantesco, porque é um evento, um desastre que ele é contínuo. Há uma tarefa hoje ainda muito perene, que é a indenização das vítimas, onde é a parte muito difícil, porque você lida com a pessoa, você lida com o subjetivismo, você lida com o moral, com o sentimento, né, com a frustração. Esse é o grande desafio. Foi constituído para isso uma fundação chamada Fundação Renova, que também tem que, obviamente, avançar nesses aspectos da indenização. E a região do Rio Doce sabe do que eu estou falando quando eu falo no aspecto de indenização. Do ponto de vista do meio ambiente, nós temos diversos programas muito mais bem avançados, né? A requalificação das nascentes, das matas ciliares, dos trabalhos com os agricultores, né, com os areeiros. Nós temos também as infraestruturas remanescentes, nós construímos diques para que nos períodos das chuvas não haja mais carreamento do rejeito para o Rio Doce, só que existem locais que ainda a técnica e a ciência também precisam avançar. Exemplo disso são locais onde você tem rejeito depositado e que se avalia ainda se é melhor para o meio ambiente a retirada do rejeito ou a permanência. Você causa mais impacto mantendo o rejeito e estudando a forma como a vegetação vai ser suportada ali, ou se não, se seria melhor tirar esse rejeito. Isso tudo a ciência ainda tem enfrentado, para vocês terem uma ideia da dinâmica que é um desastre nessa proporção. Em relação à qualidade do Rio Doce? A qualidade do Rio Doce, nós temos um monitoramento. Hoje nós temos quase 100 pontos de monitoramento. A bacia do Rio Doce é considerada pela Agência Nacional de Águas a bacia federal mais bem monitorada do Brasil.
graças a um dos programas desse acordo que foi feito, nos períodos chuvosos nós temos um revolvimento maior da massa e aí os índices de qualidade eles se alteram, mas logo voltam. Acredito que as captações elas estão liberadas em toda a bacia para que seja feito o tratamento através dos métodos adequados, das extrações de tratamento, das empresas de saneamento para o abastecimento da população. Mas hoje, do ponto de vista de metais, todos os pontos estão dentro das qualidades que são impostas pela legislação.